Boa noite, paz do Senhor, boa noite a você que está aí juntinho com a gente, nos acompanhando nesse tempo de reestruturação, de restauração. Muito obrigada. Eu queria que você comentasse, que você mandasse o seu comentário aí e compartilhasse com as outras pessoas. Amém? Hoje nós estamos terminando a restauração das portas do muro de Jerusalém e hoje nós vamos falar sobre a porta da guarda, ou em algumas versões mais antigas chamava de Mificade, a porta da guarda ou Mificade. E o texto está lá em Neemias, no capítulo 3, versículo 31. A Bíblia diz o seguinte: depois dele, Malquias, filho de um Urives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Meus irmãos, nós estamos terminando essa ministração. É lógico que a gente vai começar uma outra série na quinta-feira que vem, porque nós não podemos parar. A finalidade dessas ministrações do livro de Neemias é que Deus realmente ministre no seu coração e gere em você uma incomodação santa, né, entre aspas, que faça com que você deixe você incapaz de permanecer no mesmo lugar, mas que você tenha vontade de avançar, aprendendo as coisas do reino, aprendendo mais do Senhor e, na verdade, permitir que o Espírito Santo reconstrua, que Ele restaure a sua vida, que restaure a nossa vida, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, como diz Paulo lá no livro de Efésios. Então, a intenção dessas ministrações é que nós precisamos avançar. Você precisa avançar e eu também preciso. Nós não podemos ficar parados, né? A Covid deixa as pessoas paradas, imobilizadas, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Então nós não podemos parar, nós temos que avançar. Aqui em todo esse texto que nós vimos, que nós falamos, nós vimos os motivos que levaram o povo de Deus ao cativeiro, né? E que o que Deus pretendeu com tudo isso era educar, e a gente precisa entender que às vezes o pecado cometido ele precisa de punição, né? Então eles foram educados nesse tempo, tiveram alguma punição por causa do pecado que eles haviam cometido e do afastamento de Deus, né? Nós vimos que foi primeiro Israel, que foi cativo ali pelo cativeiro galileu, o cativeiro sírio, e depois Judá, que ficou cativo pelos babilônicos. E eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Deus, nós sabemos que Deus é fiel. Então Deus permitiu para eles um recomeço, uma nova vida em Deus. O Salmo 138, versículo 7, ele fala sobre isso. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, diz o salmista. Deus sempre permite recomeços em nossa vida. Por isso que nós estudamos essas 10 portas. E Deus fez isso muitas vezes na história, dando ao homem a oportunidade de começar de novo, e de novo, e de novo. O texto que nós lemos aqui em Jeremias também fala de um recomeço, fala de uma nova oportunidade, fala de uma reconstrução. Neemias, nós vimos no capítulo 1, ele viu e escreveu que a situação do povo, a forma como que o povo estava vivendo na terra, era de grande miséria e de desprezo. Então ele propõe no seu coração e restaurar os muros de Jerusalém. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar a restaurar nossos muros, a começar de novo.
E se você aprendeu alguma coisa, Deus vai te levantar também para ajudar a fazer novos começos, a restaurar novas vidas, não é? Ensinar pessoas a começarem de novo. A restauração dos muros, ela é uma figura profética da nossa salvação. Em Isaías 26:1 diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Qual cântico? O cântico que diz: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Muros na Bíblia é sinônimo de proteção. A salvação do Senhor é a proteção que o Senhor construiu para nós com o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então, restaurar os muros de Jerusalém significa dar um novo começo à cidade que nasceu para ser a cidade da paz. Jerusalém significa a cidade da paz, a cidade do temor perfeito a Deus. Quando o muro da separação é derrubado, que é o pecado, Deus constrói ao nosso redor muros de salvação, de proteção. E nesse processo de restauração, nós encontramos duas coisas muito interessantes. Primeiro, em Neemias 3, no versículo 1, nós encontramos que foi Neemias, cujo nome significa Deus consola, o homem que Deus levantou. Mas a disposição para iniciar a obra precisou começar do povo. Deus deseja nos restaurar e continua enviando pessoas para serem canais dele para nós, mas nós somos os maiores interessados. Nós precisamos corresponder com ele, ter esse feedback, nós precisamos nos comunicar com ele nesse processo de restauração. Então Deus levanta pessoas que vão ser aqueles que vão tomar a iniciativa, mas a disposição para iniciar a obra é do povo. Pense nisso. Enquanto você está disposto a realmente trabalhar, a realmente colocar a mão na massa para iniciar a obra de restauração. Qual é a sua disposição? O quanto você está disposto, né? A disposição, ela é o contrário da indisposição. E a indisposição é esse sinal de essa manifestação de letargia, de cansaço, de querer ficar encostado e de deixar para os outros fazer, né? Infelizmente, a igreja hoje ela está muito querendo só ouvir, ouvir a voz daquele que Deus levanta. Mas quando a gente pega o termo igreja, ele quer dizer sair para fora. Então, pessoas levantam para colocar, para nos mostrar, para nos incentivar a fazer a obra do Senhor. Mas nós temos que estar dispostos e colocar o nosso coração na obra de Deus e trabalhar por ela, né? Então nós precisamos extravasar, deixar sair para fora essa disposição e realmente querer trabalhar na obra do Senhor. Mas como nesse tempo de pandemia, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Deus nos conheceu ainda informes. E ali no texto do Salmo 139, diz que Ele escreveu todos os nossos dias quando a gente ainda estava sendo formado. Então Deus conhece todos os nossos dias. Ele sabe as dificuldades que aparecerão, mas Ele também é o que, se nós tivermos disposição, Ele nos prepara para o trabalho e para a obra, né? Então nós precisamos corresponder com Deus nesse processo de reconstrução, de levantar a igreja. E segunda coisa interessante, eles começaram a reconstrução dos muros pelas portas, não é? E se a gente for estudar, nós vamos ver que a maior parte da reconstrução ficou limitado ali na reconstrução das portas, onde havia uma concentração maior dos ataques do inimigo. Porque o inimigo procura uma facilidade para ele atacar, né? E o que são portas? Portas são locais de acesso, são passagens. As portas
são os locais de guerra, de combate, locais que precisam ser guardados. Por isso havia uma tranca na maioria das portas só pelo lado de dentro. Porta também é um lugar onde os convidados e autorizados podem passar, né? Sempre tem, quando é uma confraternização VIP, tem alguém lá na porta com um livro, né, com a anotação das pessoas que são convidadas, né? E os convidados são os autorizados a entrar, né? A porta também, ela representa etapas, representa fases, né? Quando você vai passando uma porta e outra porta e outra porta, representam fases, até o caminho onde estava proposto. E porta também representa um lugar em Deus, né? Por que a reconstrução e a restauração dos muros? Parece que o inimigo ele tem um plano específico para destruir lugares que foram especificamente escolhidos por Deus, né? Você pode anotar aí para você fazer uma leitura em 2 Reis, no capítulo 25, versículos 9 ao 10, nós vamos ver que o inimigo tinha um plano específico para destruir o templo, que era o lugar de adoração. Ele tinha um plano específico para destruir o palácio, que simbolizava realeza e prosperidade. Um plano específico para destruir as casas, porque representa a destruição das famílias. Também destruição de edifícios importantes, né, que eram lugares construídos com um fim determinado, né? Ministérios, planos, sonhos, são coisas específicas que o inimigo tenta destruir, né? Em 2 Reis, capítulo 25, 10, quando o inimigo entrou, você vai ver que ele derrubou os muros, né, que simbolizava a salvação do povo. E no versículo 11, com os muros derrubados, ele levou o povo ao cativeiro. A escravidão é o resultado da falta de proteção. Porque se estivermos firmes com o Senhor, se estivermos no Senhor, eu pergunto, quem é que vai nos arrebatar das mãos do Senhor, nos tirar das mãos do Senhor? Então existem lugares específicos na nossa vida que precisam ser muito bem guardados. Lugar onde só Deus pode ter acesso, deve ter acesso para guardar. Só Deus deve interagir com você. Portas que só Deus deve ter autorização para abrir. E esses lugares precisam ser muito bem guardados e protegidos. E o simbolismo disso que nós vimos na restauração das portas são os ferrolhos e as trancas. A repetição desses termos aponta para algo que é urgente e que é muito importante, que precisa ser restaurado e também precisa ser guardado. Há um lugar onde Deus deseja te levar, há um lugar em Deus, onde Deus quer que você esteja nele e com ele. Você tem que chegar lá. E para chegar lá, você precisa passar por essas portas, por essas fases. São fases que só se abrem uma após a outra. Não existe nenhum atalho para você chegar nessa porta que nós vamos falar hoje, que é a porta da guarda. Nós vimos 9 portas desse texto. São 9 portas e nós vamos estudar a 10ª, porque são 10 lugares por onde Deus deseja nos conduzir na caminhada cristã, nos levar por esse trajeto, não é? São 10 portas que precisam ser construídas, precisam ser restauradas em nós, para que nós alcancemos a maturidade, o temor completo, a paz. São portas que nos levam ao centro da vontade de Deus. E quando nós falamos sobre esses lugares em Deus, sobre essas portas, sobre essas fases, né? Você pode rever essas ministrações. Você deve identificar o lugar aonde você está e o lugar aonde você deseja
chegar, até onde você quer ir. A 10ª porta, ou a porta de Mificade, a porta da guarda, foi a 10ª e última porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. E o versículo 31, que nós lemos no começo, diz que depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mificade até a porta da recâmara ou a câmara do canto. Essa é a 10ª porta do muro de Jerusalém, que se chama a porta da guarda. E essa porta nos revela o Senhor Jesus não como um guarda que cuida dos ataques do inimigo, mas como um guardião de todos os tesouros de Deus. É como um administrador das riquezas de Deus, mas que é também a própria riqueza, porque a Bíblia diz que porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Né? Deu um pulinho lá em Colossenses, no livro de Colossenses, no capítulo 2. Olha só o que diz a palavra de Deus em Colossenses 2, no versículo 3. Diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, não é? A porta da guarda, né? O Senhor ali, o guardião de todos os tesouros de Deus, mostra que a porta da guarda é um lugar onde nós devemos desejar estar, porque se a gente estiver lá, nós vamos ter acesso a todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a própria riqueza, porque o Pai guardou nele todas as riquezas. Efésios, no capítulo 1, versículo 10, que você pode ler, nós vamos ler aqui. Em Efésios 1, no versículo 10. Efésios está no Novo Testamento. Efésios 1, versículo 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: e o plano é este: no devido tempo ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Tudo o que está nos céus, como as coisas que estão na terra, o Senhor fez convergir em Cristo Jesus. Esse foi o plano que ele traçou. Então Jesus é o guardião das riquezas do reino, é o guardião de todas as riquezas do nosso Pai, de todas as maiores riquezas. Né? Nem o maior homem, o homem mais rico do mundo, esse chinês que está sumido, né? Que é o dono daquele site Alibaba, que é o maior, é o homem mais rico do mundo, as riquezas que estão em Cristo Jesus, as riquezas dele não se comparam nem com um milésimo daquilo que está escondido em Cristo Jesus, não é? E aqui também fala no texto que foi Malquias que fez a construção, né, a restauração. E Malquias quer dizer o Senhor é rei. Então essa porta nos fala sobre o reinado de Cristo, fala de Cristo como o filho do dono de todo o ouro, o filho de um ourives, né? E o ouro a gente sabe que é a figura da divindade, das obras de Deus, né? Prata fala sobre as obras de Cristo e pedras preciosas das obras do Espírito Santo. E madeira, feno e palha são as obras do homem. Então, lá em 1 Coríntios, você conhece bem também esse texto, fala sobre as obras, em 1 Coríntios 3, versículo 13, olha só o que diz a palavra de Deus. Aqui fala sobre o julgamento do Senhor, né? Diz assim: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor revelou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo.
No versículo 2 diz: aqueles que constroem sobre esse alicerce que é Cristo podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, esse texto ele é um texto também que vale a pena a gente meditar nele e vai ser objeto de um estudo mais para frente. Aqui fala no texto que se a obra se queimar, ela vai ser feita de feno, de palha ou de madeira. Essas são as obras do homem, né? Mas como a gente é salvo pelo Senhor, nós temos que passar por esse processo de restauração, para que as nossas obras, né, a construção que nós estivermos fazendo, seja dos primeiros materiais, de ouro, prata e pedras preciosas, que são colocadas sobre o alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essas obras falam a respeito da obra de ouro, prata e pedras preciosas, falam a respeito das obras de Deus, de Cristo, né, de Deus o Pai, de Jesus Cristo o Filho e do Espírito Santo. As obras que forem construídas com base nesses materiais, elas passarão pelo fogo e serão purificadas e não queimarão. É isso que Paulo está nos ensinando, que quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, o fogo vai provar cada obra ou a obra de cada um. O tribunal será o último aspecto de purificação, porque o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando passam pelo fogo, elas se tornam mais puras ainda. E se houver alguma impureza ou obra que não seja divina, vai se queimar. Agora, se a obra for só de madeira, feno ou palha, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Então, isso nos leva a refletir nesse tempo que nós estamos vivendo, nas obras que nós estamos construindo. Se nós estamos passando pelo fogo também nesse tempo, e o fogo é um tempo de purificação, a palavra de Deus fala que nós somos, lá em Isaías fala que nós somos provados pelo fogo, e nós precisamos sair purificados dessa provação. Fala nesse tempo terrível que nós estamos, que não basta só o isolamento, a máscara, toda essa confusão que nós estamos vendo, essa politização dessa pandemia, mas todas as outras, os outros problemas, as outras circunstâncias que a gente passa. Mas se você for na terça-feira, nos cultos de terça-feira, nós estamos falando sobre a corrida da vida, que não é a corrida, as pessoas perguntaram, eu coloquei umas fotos das pessoas que estiveram na terça-feira passada para honrar aquelas pessoas. As pessoas perguntaram, mas essas pessoas estão com Covid porque estão pela corrida da vida? Não. Covid é só um obstáculo na corrida que o Senhor traçou para nós, conforme está em Hebreus 12, no versículo 1. Lá fala sobre nós corrermos a carreira que nos está proposta e nós chegarmos como vencedores. Então, nós estamos falando sobre isso nas terças-feiras. Então, esses obstáculos que nós estamos vendo no meio dessa corrida são obstáculos que eles são possíveis de serem vencidos, não é? E quando vier a aprovação, quando o Senhor mandar a aprovação pelo fogo, nós seremos aprovados, porque a obra que está em nós, nós não fomos vencidos por esses obstáculos que foram colocados no meio do caminho, mas nós trabalhamos no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, com material de ouro, de prata e de pedras preciosas. Então, quando nós arrebentarmos no peito lá a linha de chegada, isso vai significar que nós fomos aprovados pelo Senhor e vencemos toda a trajetória que foi traçada por Ele. Mas eu não quero falar sobre isso porque nós estamos falando na terça-feira a respeito disso. Você é o nosso convidado. O culto de terça-feira ele é presencial, não é online.
né? Nós vamos estar gravando somente o áudio dos cultos de terça-feira para a gente colocar no podcast do nosso aplicativo da missão, né? Então, aí você vai poder ouvir o que foi falado ali, amém? Aqui no texto também de Neemias fala que esse muro, essa porta foi edificada até a casa dos servidores do templo e dos mercadores. Os mercadores são aqueles que o Senhor entregou todos os seus bens. E a gente tem um monte de texto na palavra de Deus que fala a respeito do Senhor entregando os dons, entregando os talentos, né, de várias modalidades para as pessoas. Então, esses são os mercadores. Os dispenseiros, que falam aí também, os servidores do templo, são aqueles que aperfeiçoam os santos. Mas quem faz a obra de edificação de Cristo são os santos, são os que Jesus chama de seus mercadores. A uns ele deu 5 talentos, a outros ele deu 2, e a outros ele deu apenas 1, segundo a capacidade de cada um, está no texto lá de Mateus 25, versículo 15. Segundo a capacidade de cada um, porque Jesus sabe que há membros fortes e há membros fracos. E ele, sendo justo, ele não iria requerer de um membro fraco que lhe devolvesse acima da sua capacidade. Por isso é que ele só vai requerer o que foi dado a cada um. Ao que foi dado muito, ele vai requerer muito. E ao que foi dado pouco, ele vai requerer pouco. Não é isso que está lá em Lucas, no capítulo 12, que fala a respeito da parábola dos talentos também. Lucas capítulo 12, versículo 48. Nesse texto, nessa expressão, servos do templo e mercadores, estão englobados todos os cristãos. Se um filho de Deus não é dispenseiro, ele é um mercador. Se Deus não deixou você como mordomo para alimentar os filhos de Deus, ele colocou você como um mercador de seus bens, de todos os seus bens. Uns alimentam, outros negociam. Não um negócio para este mundo, mas para as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, aquela que nós falamos, para que essas riquezas insondáveis de Cristo Jesus seja manifesta em todas as pessoas, em todos aqueles que tiverem contato conosco, ou como nos ensina o texto de Efésios 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. É para isso que nós estamos trabalhando, é isso que nós queremos, esse é o nosso objetivo. A gente não trabalha sem um objetivo, sem um plano, sem um planejamento. Deus tem um propósito para a nossa vida e nós trabalhamos dentro desse propósito para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Por isso essa porta da guarda, como todas as outras, tem relação tanto com a igreja como ao Senhor, não é? Todas as portas têm relação com a igreja e têm relação com o Senhor e com a restauração de Deus, a restauração do seu testemunho, do testemunho de Deus através das igrejas. Você já percebeu que os ministros sérios, as pessoas que ministram com seriedade, estão preocupados com a restauração da igreja do Senhor, a restauração do testemunho de Deus através da igreja, através das pessoas que compõem a noiva de Cristo, que são a igreja, porque a gente tem visto um evangelho vazio, roto, um evangelho de guloseimas, um evangelho que não produz crescimento. Então, precisa haver essa restauração do testemunho de Deus através da igreja, porque Jesus guarda as riquezas, mas a igreja, como noiva de Cristo, também guarda as riquezas que estão em Cristo Jesus. A Jesus
O Pai confiou as chaves de Davi e ele confiou à igreja as chaves do reino. A chave do reino é a chave de Davi, porque tudo que se relaciona a Davi tem relação com o rei e com o reino. Nós já sabemos isso através de tantos estudos que foram feitos, não é? E a gente pode ler isso na palavra de Deus. O Pai deu a chave de Davi para Jesus. E Jesus entregou a chave de Davi para a igreja. É aquela chave que abre e ninguém pode fechar. Mas é a chave também que fecha e ninguém pode abrir. Olha só o que está escrito em Apocalipse, que nós vamos ler. Em Apocalipse 3, versículo 7, para você ver a coerência que existe em toda a palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 7. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa chave foi entregue à igreja do Senhor, à igreja do nosso Deus. Em Isaías 22, versículo 22, você vai ver o texto que fala quando Deus entregou a chave de Davi para o Senhor. Por isso ele disse, não é? Em verdade vos digo, que tudo aquilo que vocês ligarem na terra será também ligado no céu, e tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O texto de Apocalipse que nós lemos aí no versículo 7 fala da chave de Davi, a chave que foi confiada a Jesus. Ele é este fiel depositário das riquezas de Deus. É nele que estão guardados todos os tesouros. O Senhor usa essa expressão, a chave de Davi, porque se refere aos administradores que Davi confiou as chaves de tudo e que tinha preparado para Salomão fazer o templo do Senhor. Tudo que Davi tinha preparado, tanto materiais como ouro, prata, bronze, foram confiados a esses administradores. Davi é uma figura de Cristo. E os tesouros que Davi tinha reservado é uma figura do tesouro em Cristo que o Pai depositou nele. Lembrando que tudo que foi preparado por Davi era para a casa de Deus, para serem colocados na casa de Deus. E agora nós encontramos todo esse tesouro, não é? Confiado, essa chave de Davi sendo confiada à igreja do Senhor. Em Isaías 22, nós vamos encontrar o rei Ezequias entregando aos mordomos e ao escrivão do templo as riquezas do rei e do templo, não é? E Uquias foi considerado fiel e houve ali uma dessas pessoas que foram separadas para receber, né, os tesouros da casa de Deus, chamado Sebna, que era o escrivão, ele foi considerado infiel. Então nós temos aqui várias figuras demonstradas nesse templo, e que o Senhor, nesse texto, que o Senhor nos ache como Ilquias, que foi considerado um fiel depositário, administrador da casa do Senhor, não é? Antes de partir, o Senhor entregou essa chave à igreja para que ela guardasse esse tesouro que diz a palavra de Deus, que foi depositado em vasos que somos nós, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Você consegue entender como todas as coisas precisam ser restauradas? Porque os vasos de barro que foram confiados os tesouros, muitos vasos, eles estão querendo ser de marfim, de ouro, de pedras preciosas,
né? Muitas vezes querendo ser maior até do que o tesouro que ele tem em si. Por isso, nós devemos entender que nós, a natureza que Deus nos criou, a forma que Deus nos fez, é esta forma de barro, não é? Um jarro de barro, um vaso de barro, para conter um tesouro que é representado pelas riquezas incompreensíveis e insondáveis do Senhor Jesus Cristo. Paulo, pelo Espírito, ele diz que a igreja é a única que pode dispensar esse mistério que esteve oculto desde os séculos em Deus, que tudo criou através de Jesus, para que agora, através da multiforme sabedoria de Deus que foi entregue à igreja, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Você tem ideia do tesouro que está dentro de você, que é um vasinho de barro? Você tem ideia? Comece, sabe, a querer entender esse tesouro, olhar para dentro de você, esmiuçar mesmo esse tesouro e ver a multiforme sabedoria de Deus e como você pode ser útil para levar essa multiforme sabedoria de Deus através da igreja, através do corpo de Cristo para outras pessoas e que ela seja conhecida neste século em que nós vivemos. É verdade que até tudo ser restaurado, haverá muita luta, como houve luta ali no templo de Israel, mas o Senhor, ele vai cumprir todo o seu intento. O Senhor vai cumprir o seu propósito, assim como foi cumprido naqueles dias. Atos, no capítulo 3, versículo 21, diz que o céu conterá Jesus até a restauração de todas as coisas. É por isso que nós escolhemos, ou que o Espírito Santo de Deus nos direcionou para que a gente ministrasse a respeito da restauração dessas portas, que eu aconselho você a ouvir outra vez essas ministrações, fazer anotações no seu caderno, porque a palavra de Deus em Atos, eu vou ler aqui para vocês em Atos, no capítulo 3, no versículo 21, né? Se a gente anseia que o tempo seja remido e que os céus se abram para que Jesus Cristo manifeste, nós precisamos trabalhar para que todas as coisas sejam restauradas. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 21, pois ele, Jesus, deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos, os profetas. Então Jesus está retido ali no céu, até que todas as coisas sejam restauradas. E o Senhor nos escolheu a mim, escolheu a você, que está neste tempo trabalhando na restauração da sua vida. Nós estamos trabalhando na restauração da igreja, para que os céus possam se abrir e Jesus possa vir de encontro com a sua noiva, de encontro com a sua igreja. Em Neemias nós vemos que fomos 46 anos até que tudo foi restaurado. Mas se você for ler todo o livro de Neemias, você vai ver que houveram muitas interrupções por parte dos inimigos, até de pessoas que estavam ali no meio do povo, né? Você vai encontrar a figura de Tobias e de Sambalate, que eles procuravam fazer buracos no muro, né, para que o muro não fosse reconstruído, para que houvesse uma chance do inimigo entrar. E assim mesmo, dentro da igreja, dentro do convívio com as pessoas que são do nosso relacionamento, no meio do povo de Deus, existem inimigos, existem infiltrados, como Sambalate e como Tobias. Por isso nós precisamos estar espertos, não é? Por isso nós precisamos estar no Senhor, tendo revelação do Espírito de Deus, enxergando da forma como Deus vê.
enxergando mais do que os nossos olhos podem ver, não é? Enxergando pelos olhos da fé e pedindo para o Senhor colocar um filtro nos nossos ouvidos, para que a gente não seja atraído pelas muitas vozes que estão aí no mundo, mas que a gente ouça só a voz do Senhor, não é? Mas depois, quando tudo terminou, quando a reconstrução do muro terminou, quando as portas estavam reconstruídas, nós vamos encontrar em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 6, olha só o que diz a palavra de Deus. Neemias, no capítulo 6, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, né? Aqui no versículo 15 diz: por fim, no dia 2 de outubro, aqui nessa versão que eu estou lendo, já traduz o dia do mês, né? Que vai estar em outra, tem um outro termo aí em algumas versões. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Amém? Porque o Senhor faz com que os inimigos, eles se sintam envergonhados, como diz aqui o texto, se sintam envergonhados, não é? Opa, fechou minha Bíblia aqui. O vento do ventilador fez voltar para o livro de Esdras. Mas diz assim, olha, quando os nossos inimigos souberam, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Irmãos, é isso que Deus pretende fazer conosco, né? Quando os inimigos, aqueles que desdenham da gente, aqueles que zombam do trabalho que nós estamos fazendo, quando ele vê o que Deus é capaz de fazer, eles vão ficar assustados e envergonhados e vão entender que por nós mesmos nós não conseguiríamos nada, mas não foi, eles vão reconhecer que não fomos nós que fizemos a obra, mas foi Deus que fez. Amém? É esse tipo de visão que nós temos quando a gente fala em restauração da igreja, né? Em toda a dificuldade que a gente tem para que a igreja seja restaurada, de fazer entender, o povo entender que Deus está conosco, né? Que a obra da nossa igreja, agora eu estou falando da Missão Paz e Vida que foi entregue a nós, não é uma obra nossa, mas é uma obra do Senhor. Deus colocou na nossa mão, agora Ele nos coloca ali à frente para trazermos a ministração, mas todo o povo tem que trabalhar na reconstrução. E como é que todo o povo trabalha na reconstrução? Estando junto, não é? Mão com mão, segurando, um na mão do outro, tendo uma mesma fé, falando uma mesma linguagem, tendo a mesma visão, não é? É um tempo de reconstrução da visão que o Senhor nos deu, porque eu não sei qual parte que nós fazemos do corpo de Cristo. Talvez a gente seja o dedinho, né? Talvez a gente seja a palma da mão, não importa qual parte. Nós temos algo para fazer. O Senhor colocou na nossa mão algo para fazer que começou há 36 anos atrás. Então nós estamos trabalhando nessa reconstrução. E a missão, ela engloba uma grande área social. Nós temos a Fundação Paz e Vida, que vai voltar com os trabalhos sociais, mas antes de voltar com o trabalho, nós temos uma reconstrução física para fazer no local e uma reconstrução espiritual. Nós precisamos estar todos juntos, entranhados, unidos,
para fazer a boa obra do Senhor, a obra que o Senhor nos confiou, a obra que o Senhor confiou a mim, confiou a você, não é? Alguns Deus confiou uma forma de manter a obra dele. A outros, ele deu um ministério, deu alguma coisa para fazer, não é? E eu volto a lembrar você que está aí nos assistindo, que vai assistir mais tarde ou no outro dia, a palavra de Deus diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não pode mais voltar atrás. Ele tem que estar pronto para o trabalho. Deus nos chamou para trabalhar. E enquanto nós estamos trabalhando na reconstrução da obra do Senhor, da obra igreja, enquanto nós estamos trabalhando na reconstrução da obra do Senhor na nossa vida, são várias frentes. Deus está trabalhando para nós, por nós. A Bíblia diz que Ele não dorme e é Ele que cuida de nós. Enquanto nós colocamos Deus como prioridade e buscamos restaurar todas as coisas do Senhor, dar andamento na parte que o Senhor nos deu, né, que nos cabe para que seja restaurada, Deus estará cuidando de nós, da nossa vida financeira, da nossa vida emocional, da nossa vida social, da nossa vida física, está cuidando do nosso corpo. O Senhor está cuidando de nós em todos os âmbitos. É importante que nós entendamos isso. Satanás não quer que a gente entenda. Imagina, ele é o inimigo das nossas almas. Ele e os seus anjos, eles estão trabalhando diuturnamente para que a gente escorregue nas armadilhas que ele colocou, não é? Mas, e hoje, todo o embate, todo o combate de Satanás é contra a igreja do Senhor, não é? Primeiro ele trabalha contra a salvação do homem, para que essas pessoas não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4, é o resplendor da imagem de Deus, não é? Ele trabalha nesse fronte, mas também, depois que a pessoa é tirada do império das trevas e é levado para o reino do Filho do seu amor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a outra frente que Satanás trabalha é para que eles não cresçam, para que eles não estudem a palavra, para que eles tenham preguiça de ouvir a ministração da palavra e não tenham crescimento, fiquem estagnados, não é? Porque o interesse de Satanás é que o testemunho do Senhor não seja restaurado. Porque quando o testemunho do Senhor for verdadeiramente restaurado e o testemunho de Deus é tudo aquilo que a igreja faz, for realmente restaurado, os céus não vão mais poder conter o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que haverá lutas, mas também nós já conhecemos aquele em quem está toda a vitória, e é nele que nós somos mais do que vencedores. É nele que nós devemos fixar o nosso olhar, é nele que nós devemos andar, é nele que nós devemos nos apegar, não é? Porque nós cremos que as lutas só existem para que aconteçam as festas quando acontecer a vitória, porque se não houver luta, não haverá vitória, não é? E se houver vitória, haverá festa, e nessa luta grande, haverá uma grande festa no céu. Por isso, cada batalhinha que nós vencemos é uma vitória dada pelo Senhor, e em cada vitória nós devemos nos regozijar nela, deve haver festa, porque é uma vitória que não é nossa, é uma vitória que o Senhor trouxe para nós. Amém? Nós somos fomos chamados para restaurar. Hoje nós somos também chamados para restaurar o testemunho do Senhor, não na nossa capacidade, porque nós temos que ver como aqueles que viram que os inimigos eram mais numerosos e fortes do que ele, não é? É isso que nós vemos, mas nós temos que ver com a capacidade que Deus nos dá para enxergar,
não é? Como aqueles que foram capazes de dizer que o nosso Deus é quem fará esta obra, que o Senhor fortalecerá as nossas mãos, como está no versículo 9 de Neemias, no capítulo 6, diz aqui assim, no versículo 9, apesar de todas aquelas lutas que eles tiveram, né? No versículo 9 diz assim, estavam apenas tentando nos intimidar, né? Imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei com a determinação ainda maior, porque a obra ela é feita pelo Senhor. Então, cada vez que o inimigo pressionar, nós devemos entender que o Senhor fortalecerá as nossas mãos. Então, cada obstáculo que o inimigo colocar, nós devemos sair mais fortes, transpondo esse obstáculo, porque a obra é do Senhor. É uma grande obra, mas é uma obra de Deus e não é nossa. Uma obra que não temos capacidade nem de pensar alguma coisa por nós mesmos, mas é uma obra que a gente deve entender que toda a suficiência vem dele, vem do nosso Senhor. Não é uma obra para tímidos e medrosos, não é? Mas é uma obra para aqueles que confiam no Senhor, estão dispostos a servi-lo, não é? Então Deus vai usar, assim como Ele usou diversos povos dentro de toda a palavra. Deus usou alguns homens, mas o seu propósito era para todo o povo. E a vitória de alguns se tornou a vitória de todo o povo. Depois ainda de ter feito tudo, a gente ainda tem que olhar para o texto que está em Lucas 17, 10 e nos considerar inútil, porque a gente só fez aquilo que nós deveríamos fazer. Então nós devemos concentrar o nosso propósito de vida, não é? De restauração de todas as coisas, a restauração da nossa vida, restauração da nossa igreja, restauração de tudo. Nós devemos estar olhando para o Senhor, não é? Então eu creio que o propósito da administração de todas essas 10 portas, né, se cumpriu. O propósito de levar algum conhecimento, um orvalho fresco sobre a restauração de Deus, sobre todos aqueles que nos acompanharam durante todos esses dias, né? Nós compartilhamos aquilo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus, comparando as coisas espirituais com outras coisas que não são tão espirituais. E nós sabemos que a revelação do Senhor para a sua igreja, ela é muito maior, não é? Então, eu agradeço a você que esteve todo esse tempo conosco. Mas eu digo uma coisa para você, é um tempo de revelação do Senhor para a tua vida e para todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Esteja pronto e firme no Senhor, porque dele provém tudo e é por ele que algo se torna realidade. E no fim, tudo é para ele. Glória, pois, ao Senhor eternamente, não é? Amém. Ninguém que olhar para ele firmemente ficará confundido. Essa porta da guarda, além de ser a porta que mostra que nós devemos estar no Senhor, porque ela fala das riquezas de Cristo como guardião das riquezas. Também tem a fase de honra, né? A fase da riqueza dos ourives e dos mercadores. Mas é uma fase também de vigilância, para que a gente não perca tudo aquilo que nós conquistamos. É uma fase de perseverança. Nós devemos permanecer neste lugar em Deus até o fim, não é? E após ser ministrado por tudo isso, você já deve estar pronto, né, para identificar em que fase você está. Você já deve estar pronto para responder a pergunta: aonde
eu quero chegar na minha vida espiritual, até onde eu quero ir. Amém? Então tire um momento com Deus para você orar relacionado com tudo aquilo que foi lido e principalmente deixe Deus te conduzir até o centro da sua vontade. Amém? Então nós terminamos essas 10 portas com a porta da guarda, um lugar onde nós devemos estar, o lugar em Deus onde nós devemos estar. E aquele que está no Senhor jamais será confundido. Amém? Venha o que vier, haja o que houver. Não é? Os inimigos, eles reconhecerão, serão humilhados e envergonhados e reconhecerão que a vitória é nossa pelo Senhor Jesus. Porque, na verdade, toda obra é uma obra dele. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você puder, né? Eu queria fazer uma oração. E essa oração é de término e logo mais, né, nós seremos, vai ser revelado quais são os estudos das próximas quinta-feiras. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela revelação dada pelo Teu Espírito em todos esses dias. Senhor, que nós possamos estar dispostos a trabalhar com aqueles que vêm ministrar na nossa vida, não é? Trabalhar juntos, de mãos dadas, Senhor, unidos uns com os outros, ó Pai, vencendo os Tobias, os Sambalates e todos os inimigos que se levantarem, mas que nós possamos ver a reconstrução dos muros de todas essas frentes, muro da nossa vida, porta da nossa vida, muro e porta da nossa igreja, muro e porta, Senhor, da igreja como noiva do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja trabalhando através da nossa vida e que nós estejamos dispostos a isso, ó Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é no Senhor. Por isso, Pai, nos conduza até o centro da Tua vontade, para que nós façamos tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, tudo aquilo que vai ser útil para a restauração do Seu testemunho, a restauração de todas as coisas, para que os céus sejam abertos e não contenham mais o Senhor Jesus ali e Ele venha nos buscar. Nós Te glorificamos, exaltamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente todo esse final de semana e que no domingo às 18 horas a gente possa estar junto outra vez, ou presencialmente ou online, para glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Você está vendo que a gente tem tido várias novidades no Instagram, no Facebook. Entre, compartilhe, comente, né, essas coisas. Vocês são o nosso incentivo. E todas as coisas que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja exaltado, porque a obra é dele. Amém? Um grande beijo no coração e até logo mais no domingo, em nome de Jesus.